essa é a aula de tecnologia de alimentos. Hoje vamos falar sobre panificação. Vamos aprender um pouco como é realizado o processo de panificação de produção de pão francês, que é o famoso pãozinho de sal de todo dia. Na aula de hoje vocês vão poder observar todos os aspectos tecnológicos da produção do pão, levando em consideração principalmente os conhecimentos que vocês tiveram na aula teórica. Eu sou o professor Júlio e essa é a nossa técnica Michele Santana. Então, para iniciar a nossa aula de hoje, a gente vai mostrar um pouco dos ingredientes que vão ser usados e todos os processos que são necessários para que esses ingredientes estejam dentro da melhor forma de produção do pão. Então vamos adicionar a farinha de trigo. É muito importante que essa farinha ela seja de qualidade para que a gente tenha o desenvolvimento do glúten, que é a rede formada pela gliadina e pela gluteína, e é ela que vai ser importante para que a gente mantenha a estrutura do pão. É adicionado o açúcar, o melhorador, ácido ascórbico, melhorador. O melhorador nada mais é do que um catalisador do processo de fermentação, que vai otimizar esse processo e deixar ele mais rápido e mais efetivo. O fermento biológico, a margarina, e o sal. Para a realização da homogeneização da massa e, consequentemente, formação da rede de glúten, é necessário não apenas uma hidratação da farinha de trigo, mas também o processo mecânico, que vai fazer com que essa farinha desenvolva o glúten. Para isso, vamos utilizar uma batedeira semi-industrial, né, para que a gente consiga fazer essa homogeneização, utilizando um gancho para que isso aconteça. A batedeira então ligada, a gente começa a iniciar o processo de hidratação colocando água aos poucos e lembrando que é uma temperatura de 6 graus.
Depois de 15 minutos da massa sendo sovada em batedeira, vamos realizar então a retirada dessa massa, desligando a batedeira e desmontando o gancho que foi utilizado para fazer essa sova. Um aspecto importante da gente observar é que a farinha de trigo, a partir do momento que ela desenvolve o glúten, ela se torna mais elástica e mais extensa, possibilitando então a formação e a manutenção da fermentação da produção de gases dentro do seu interior. Pode ir. Essa próxima etapa no processo de produção de pães se chama cilindramento, né? É onde a gente vai fazer com que o pão assuma uma forma e esteja pronto para que possamos subdividi-lo em uma porção menor e aguardar o processo de fermentação principal. Esse agora é o momento de cilindrar a massa e prepará-la para a fermentação principal. É onde a massa ficará descansando a uma temperatura de cerca de 37 graus por pelo menos 30 minutos. Então, como vocês podem observar, depois de meia hora de fermentação, a massa ela se encontra já em um outro aspecto, né? Ela está maior, já aumentou o volume dela. Então a gente vai seguir para uma próxima etapa, que se é chamada de boleamento. A gente vai fazer a divisão da massa e vai boleá-la, formando porções menores para uma segunda fermentação. Então, depois que a gente realizou, né, a divisão da massa, então a massa ela foi aberta, a gente viu que ocorreu o processo de fermentação, porque houve formação de bolhas, né, na massa. A gente agora está fazendo o que a gente chama de divisão e posteriormente o boleamento, usando um molde que serve para padronizar também o tamanho dos pães a serem produzidos.
Com auxílio de um molde, a gente corta uma rodela e logo após une-se as pontas desse círculo com a expectativa de realmente formar uma bola. E se vocês perceberem, né, há um fundo, no fundo, há a necessidade da gente conseguir fazer com que todo o ar agora produzido no processo de fermentação, ele seja mantido dentro da massa do pão, para que o pão cresça e também fique um pão que a gente conhece como um pão fofo, né? Um pão macio. Então, depois de todas as massas boleadas, nós vamos dar continuidade por mais uma etapa de fermentação a 20 minutos, a 37 graus Celsius por 20 minutos na câmara de fermentação. Então, para dar continuidade à nossa aula de panificação, nós vamos para uma etapa, se aproximando das etapas finais, né, que é a etapa de modelagem, onde o pão ele vai assumir aquela característica daquele modelo clássico de pão francês, ou também pão de sal, como é conhecido, né, para comercialização. Então, a Michele vai ligar a modeladora e vai fazer um exemplo para a gente poder observar. Então, o pão, você pega aquela bolinha fermentada, achata ele, um pouco de farinha de trigo para evitar com que a massa grude na modeladora. A modeladora ela é composta por um cilindro que leva a massa para dentro de um tubo onde ela é modelada. Então, a gente tem esse formato sendo produzido. A Michele vai colocar outro lá dentro para a gente ver como ele sai aqui desse lado. Certo? Então, após essa fermentação que foi realizada depois do boleamento e da modelagem, a gente vai para uma etapa final, que é a fermentação de 2 horas. 1 hora antes de se finalizar essa fermentação, a gente então vai fazer o corte no pão, né, que a Michele vai iniciar agora, que tem como objetivo impedir que esse pão ele perca sua estrutura ao final do assamento. Então foi realizado esse corte. Se vocês observarem, o pão já começa a assumir um formato do pão francês que a gente compra na padaria, né? Pode perceber. Então ele vai para mais 1 horinha de fermentação para depois a gente assá-lo. Bom, depois do corte, então a massa ficou fermentando por mais 1 hora. E agora a gente vai colocá-la para a sala a 170 graus Celsius durante de 10 a 15 minutos em um forno com umidade. Então vou pedir a Michele para
poder fazer esse procedimento. Então, lá vão nossos pãezinhos para o forno. Bom, depois de 12 minutos, Michele paramentada com a luva de proteção, a gente vai retirar os pães do forno. O vapor demonstra então que o pão foi assado com umidade. Então, nossa fornada de pão francês, feita pela Michele e por mim.